Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição deste sábado para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um jogador que está de saída do Vasco e um outro que está mais próximo de chegar, né? A negociação avançou aí nos últimos dias. Vamos ouvir Edmundo, ídolo do Vasco da Gama, campeão brasileiro pelo Vasco, que fala, né, sobre o que aconteceu na quinta-feira, a eliminação ali contra o ABC e principalmente sobre a situação de Pedro Raul, que está sendo muito criticado pelos torcedores aí nas redes sociais. Vamos falar também sobre o Campeonato Carioca. O Vasco amanhã enfrenta o Flamengo, né, pela segunda partida da semifinal do Campeonato Estadual. Hoje o primeiro finalista será definido. E, enfim, a gente vai dar uma passada nisso aqui também. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Machão da Gama e você pode ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, vindo aqui no comentário fixado que tem o link da 1xBet, tem também o nosso código promocional. Você faz lá o seu cadastro, utiliza o nosso código promocional que o seu primeiro depósito vai dobrar lá na 1xBet. A 1xBet é parceirona aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando de Campeonato Carioca. Teremos hoje Fluminense e Volta Redonda definindo o primeiro finalista, né, do campeonato. Lembrando que o Volta Redonda venceu o primeiro jogo por 2-1 e pode empatar hoje, né, contra o Fluminense, que garante a sua classificação. Uma vitória simples do Fluminense, qualquer vitória, né, do Fluminense coloca o tricolor carioca na final do Campeonato Estadual. E amanhã, Vasco e Flamengo decidem a segunda vaga, né? O jogo acontece no Maracanã, com transmissão exclusiva da Cazé TV. Você vai poder acompanhar aqui no YouTube, ao vivo e de graça na Cazé TV. O Vasco também precisa de uma vitória simples, né? Qualquer vitória do Vasco coloca o Cruz Maltino na final do Campeonato Carioca. Vai ser muito difícil, né? O Vasco tá aí no momento de turbulência, né? Após a eliminação aí de quinta-feira na Copa do Brasil. Enfim, a torcida desconfiada, mas nada melhor do que uma vitória sobre o maior rival, né? Para devolver a autoestima ao torcedor, para devolver a confiança ao time. Enfim, o jogo de amanhã será muito importante. Bom, vamos dar uma atualizada aqui no mercado de transferências, né? Porque surgiu hoje uma notícia de um jogador saindo, né? Saída bem próxima de acontecer e uma chegada também bem próxima de acontecer. A gente começa falando sobre a possível saída, informação aqui do portal IG. O zagueiro Pimentel, que é uma das promessas aí da base do Cruz Maltino, dificilmente vai permanecer. A matéria diz o seguinte: o Vasco encontra dificuldades para renovar o contrato de uma das promessas da base. Trata-se do zagueiro Eric Pimentel, de 20 anos, que tem vínculo com o time carioca apenas até o meio do ano. Em fevereiro, o Vasco fez uma proposta final pela renovação do vínculo do jovem. No entanto, o defensor e o seu empresário não responderam até o momento à oferta. Por conta da demora, o entendimento interno do Vasco é que o staff de Pimentel não deve optar pela renovação. Apelidado de Novo Éder Militão pelos jornais espanhóis, o defensor é um dos destaques da categoria de base do Vasco e, segundo o jornal AS da Espanha, Villarreal, Valladolid e também o Girona desejam a contratação do jovem zagueiro brasileiro. O Pimentel chegou ao Vasco em 2017, fez a sua estreia pela equipe principal no dia 14 de janeiro desse ano, né? Quando o Vasco jogou ali o Carioca com o time alternativo. Ele jogou ali contra o Madureira na primeira rodada do Campeonato Carioca. É visto aí como uma grande promessa do Vasco, mas como o contrato está terminando e ele não responde à renovação, não deve permanecer no Gigante da Colina. Bom, e agora a gente fala aqui sobre Campuzano, o volante colombiano que pertence ao Boca Juniors e está mais perto, né, de fechar com o Vasco da Gama. Matéria aqui do Globoesporte.com que diz o seguinte: clube turco dá sinal verde e Campuzano é aguardado na Argentina para fechar com o Vasco.
Um dos alvos do Vasco no mercado, o volante Campuzano, pode ficar mais perto do clube carioca nos próximos dias. Emprestado pelo Boca ao Giresunspor da Turquia até junho desse ano, o colombiano é aguardado na Argentina na semana que vem para definir o seu futuro. A volta do volante para a América do Sul antes do fim do empréstimo é explicada por uma dívida que o clube turco tem com o Boca. Sem a possibilidade de quitar o débito, o Giresunspor deu sinal verde para Campuzano sair. O cenário favorece ao Vasco da Gama, que está disposto a assumir a dívida e acrescentar um valor para poder contratar o jogador por empréstimo até o final da temporada, com a opção de compra ali na casa de US$ 1 milhão. A expectativa é por novidades na próxima semana. Campuzano é um primeiro homem de meio campo, posição que o Vasco está procurando no mercado. Ele vem sendo titular no Giresunspor, onde atuou em 17 jogos e marcou 1 gol nessa temporada. Bom, o clube turco já deu o sinal verde, o jogador é aguardado na próxima semana na Argentina e o Vasco deve, finalizar aí essa negociação com o Boca Juniors na próxima semana. Então o volante Campuzano, de acordo aqui com o Globoesporte.com, está mais próximo aí de ser jogador do Vasco nessa temporada de 2023. Acho uma contratação interessante. Bom, para finalizar aqui esse vídeo, a gente vai ouvir Edmundo. Edmundo fala sobre Pedro Raul, Podemos dizer que o Edmundo até saiu em defesa do Pedro Raul. O Edmundo que passou por uma situação parecida, ao longo da sua carreira, de perder pênalti decisivo e etc e tal. E ele deu ali a sua visão sobre esse momento do Pedro Raul. O Pedro Raul que é um jogador importante para o time do Vasco, mas que realmente está com esse problema aí na marca da cal. O Edmundo analisou a situação e deu ali a sua opinião sobre esse momento, do Pedro Raul, que está sendo considerado vilão no Vasco da Gama. Confira a opinião do Edmundo, dada lá no canal Mundo Ed. Inclusive, se você não é inscrito no canal Mundo Ed, se inscreva, o Edmundo está sempre lá fazendo live, interagindo com a galera, e é muito bacana. Confira só. Eu quero puxar para mim para defender o Pedro Raul, porque é só uma visão, tá? As pessoas gostam de escolher os vilões, de derrotas que não estavam no script, como essa, O Vasco ser pela segunda vez consecutiva eliminado numa segunda fase de Copa do Brasil é muito traumático. Mas eu acho nos pênaltis também. Exatamente, mas a gente tem que ir lá atrás, antes do jogo, no preço do ingresso. Tem que falar disso. A gente tem que falar da situação do Barbieri, ruim para mim, Cabeça dura. Errei domingo, mas vou errar de novo. Aliás, errei segunda-feira, vou errar de novo na quinta-feira, porque quinta-feira eu vou ganhar de qualquer jeito. Para mim, é cabeça dura, não dá a mão à palmatória. Eu acho que são pontuais. E agora vou entrar na parte do vilão. Quando eu perdi o pênalti em 2000, fui eleito o vilão. As pessoas nem lembram que o Gilberto perdeu antes. Nem lembram. Eu sou o vilão, ok? Tá tudo certo. O Pedro Raul, ele tinha a chance de se consagrar, de classificar o Vasco. Mas por que ele virou vilão se quem perdeu o pênalti que eliminou o Vasco de verdade foi o Herediano? Eu gosto de fazer essa reflexão. Será que não é pelo conjunto da obra, Edmundo? No caso dele? Eu acho que vale a discussão. Eu trouxe aqui, Fábio, exatamente para a gente discutir e debater. Eu não sou advogado do Pedro Raul, não o conheço e não estou aqui para defendê-lo. Adoraria que ele tivesse feito o gol, e tivesse batido o pênalti, tivesse feito o gol, o Vasco estaria classificado com grana no bolso, com mais grana ainda da arrecadação da renda, e isso ficaria esquecido, porque a alegria do povo não está no bolso, está no coração, e o coração ia estar feliz com a classificação do Vasco, mas eu acho que a gente tem que pontuar todas essas coisas, que não adianta ter olho grande, só em arrecadar e arrecadar e arrecadar. Exatamente. Chegar também. E nesse contexto geral, porque eu acho que vale a crítica a quem decidiu colocar o ingresso mais caro, tirando
a possibilidade do povo, do torcedor de verdade, de estar próximo do teu time. Aí vai a má escalação do Maurício Barbieri, e vou combinar lá no final com a escolha do vilão. E eu até entendo pelo conjunto da obra, né? Terceiro pênalti perdido de forma consecutiva. Só que eu precisava pontuar isso, porque eu senti na pele essa escolha do vilão, e por isso que eu estou aqui em defesa do Pedro Raul. O jogo continuou, o jogo que eu digo, a disputa continuou. Né? O menino do ABC fez, o Léo Pelé fez, depois o menino do... Eu não sei os nomes, tá? Desculpa. O Orediano perde, E aí o Orediano perde. E o cara faz. Anos também, menino, né? Vem a eliminação, né, o Fábio? É isso que eu não, o Orediano bate e aí os caras batem e acabam. Termina com eles. Foi ao contrário. Então, é aí que vem a eliminação. Por que não a revolta em cima do Orediano? Não estou querendo trocar os personagens aqui ou advogar em prol do Pedro Raul, não. Porque eu acho que o dia a dia vai te mostrar. Se o Léo Pelé, nos treinos, cobrou melhor do que o Pedro Raul, ele tem que estar na preferência. E você disse bem, hoje os jogadores ficam perfilados ali, você não precisa mandar uma lista para o árbitro, e o cara se encaminha, né, de uma forma combinada com o técnico. Eu sei que o Léo Pelé tem a cabeça mais fria, está com mais moral com a torcida, e que ele cobrou bem no dia anterior, vai o Léo. Enfim, agora apostar no cavalo depois do páreo corrida é mais fácil. Né? Mas eu queria bater nessa tecla do vilão. Né? Eu acho que é pelo conjunto da obra, por ter perdido 3 pênaltis consecutivos, não ter jogado bem, mas eu acho que não jogar bem passa muito pela má escalação do Maurício Barbieri. Então é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações ascaínas. Até a próxima. Fui!